Cuidado quando for olhar para esse jogo, olhar para a tabela, para o objetivo das duas equipes, para o elenco das duas equipes e cravar um favoritismo muito alto para o Atlético Paranaense. O favoritismo existe, não tem como negar. Olhando para o que as duas equipes apresentaram, por mais que seja um Atlético sob algumas contestações e sobre um trabalho do Barbieri que sofre também críticas e de resultados que não foram dos melhores nas últimas semanas, ainda assim é um Atlético favorito, mas é um Atlético que tem um caminhão de problemas para esse jogo diante de um Botafogo que tem resultados ruins, um Botafogo que de fato vai lutar contra o rebaixamento até o final, mas é um Botafogo que vem sendo em alguns momentos competitivo. Não foi competitivo contra o Vila Nova no último jogo fora de casa, mas teve alguns momentos contra o Goiás de incomodar. Vou trazer um pouco da minha avaliação para esse jogo, fique à vontade também para trazer a sua expectativa. Vamos falar sobre prováveis escalações, o desenho das duas equipes, como o Barbieri tende a preencher o campo diante de tantas baixas. Não tem lateral direito de origem, tem problema no meio de campo, tem retorno no ataque, né? Notícia positiva é o retorno do Allan Kardec. Enfim, vamos falar um pouco sobre as duas equipes. Deixa o seu placar, deixa o like também, todo dia tem Série B no canal, tem balanço, rodada a rodada, um pré-rodada, um pós também. Inclusive já tem pós da vitória da Ferroviária nessa rodada, tem um pós também da vitória do Remo nessa rodada. Fique à vontade para dar uma acompanhada, dar uma passeada aqui no canal. Bora falar sobre essas duas equipes. Primeiro ponto, assim, já abri uma prévia aqui de ser um Atlético Paranaense que vem sofrendo algumas contestações, um trabalho do Barbieri que passa por algumas críticas. Acho que a maioria, ou a grande maioria da torcida do Atlético vem com um pé atrás sobre o nome do Barbieri desde a eliminação na semifinal do campeonato estadual, e os outros jogos da Série B, apesar de ser um Atlético que não tem um aproveitamento ruim, é um Atlético que mesmo quando venceu, ele em muitos momentos não convenceu. Contra o Paysandu foi dessa forma, contra o CRB foi dessa forma também. Enfim, nos resultados positivos ainda sofreu algumas críticas. Só que tem um ponto, o que eu vejo sobre as equipes gigantes que caem para a Série B. Se tem um fator de... O treinador ele tem um ponto de pegar normalmente o melhor grupo, o melhor elenco, mas ele vai tomar pancada atrás de pancada nas 38 rodadas. Eu acho que o exemplo mais próximo que a gente tem, mais recente, é o do Carrilho no Santos. Mesmo com o título, sofreu pancada até o final e não ficou para outra temporada. Acho que é um pouco do que deve acontecer com o Barbieri. Se ele fica até o final, ele não vai ficar para 2026, pelo menos na minha cabeça, esse tende a ser o destino. O Barbieri já cravou que o Atlético vai subir, na verdade ele falou vamos subir. Eu acredito que o Atlético sobe, não sei se o Barbieri vai junto. Mas é um grupo que, para esse jogo em específico, é um grupo que tem muitas baixas. Não conta com o Palácios, não conta com a outra opção para a lateral direita, que seria acredito que é o Dudu, me fugiu agora a cabeça, mas tem também problema na lateral esquerda com o Esquivel, e aí geram as adaptações em que o torcedor não gosta. No caso do Raul na lateral direita, era um Raul que vinha sofrendo contestações até na posição oficial dele no meio de campo. Enfim, é um Atlético que tem alguns problemas. Para amenizar esses problemas tem o retorno do Allan Kardec, mas ainda tem pontos muito altos o Atlético. O nome do Zapelli é uma certeza no meio de campo, tem o nome do Luiz Fernando, tem o nome do Kevin ou do Isaac ou do Treves como um dos homens da linha de frente. Enfim, ainda é um grupo muito forte apesar de tantos desfalques. Quando a gente olha para o lado do Botafogo, foi um Botafogo que entrou na competição com o objetivo de permanecer. Tem um bom treinador, tem um treinador que conhece a Série B e que conhece essa faixa de tabela de Série B que é o Zanardi, e que acredito que até a rodada 3, ou até a rodada 3 na verdade, era um Botafogo competitivo. Só que aí veio o jogo contra o Vila Nova, que foi o pior desempenho do Botafogo na competição. Não existiu o Botafogo no Oba contra o Vila, foi engolido pelo Vila. Contra o Goiás, mesmo com alguns problemas, foi um Botafogo que teve lá seus bons momentos no jogo.
olhando para o retrato de destaques e de nomes para o confronto. E só pontuando novamente, vou trazer informações sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar essa partida com imagem. Antes de falar sobre as prováveis, pedir novamente para você deixar o joinha e deixar a sua inscrição e compartilhar o link em grupos de amigos e torcedores. As prováveis que eu trago eu sempre dou uma pesquisada em mais de um portal, no caso da provável de hoje, provável do GE e também da ESPN. Olhando para o lado do Atlético, Mikael no gol, e aqui não tem nenhuma contestação, não tem nenhum problema, só que os problemas do Atlético começam a partir da lateral direita. O nome do Raul, como eu disse, é um homem de meio de campo, de origem, mas como o Atlético não tem um lateral direito disponível, vai o Raul. No meio, na linha de zaga, tem a figura do Abraão e tem a figura do Léo, mas também tem a possibilidade do Tobias aqui. Então, Léo ou Tobias como um dos defensores, como um dos o segundo zagueiro aqui, né, na linha de defensores. Lateral esquerda com o Fernando. E aqui, por mais que não tenha o lateral esquerdo titular, tem um homem da posição. No meio de campo, a figura do Falcão, que já vinha ganhando espaço no meio de campo a partir das contestações sobre o Raul. O Falcão é o homem com mais poder de marcação nesse meio de campo, que segue com o Patrick, aquele mesmo Patrick, ex-internacional, ex-atlético, ex-São Paulo. No meio de campo seguindo tem a figura do Zapelli, que é um dos grandes 10 da Série B. Um pouco mais à frente, Luiz Fernando, o nome do Tevez, ou então a gente pode ter aqui a figura do Velasco, né, do Kevin, vou botar só Kevin. Só que o que acontece? O Kevin jogando, o Kevin vem para o lado direito e o Luiz Fernando joga pelo lado esquerdo. Pelo menos esse foi um retrato de quando o Kevin esteve entre os titulares nas duas primeiras rodadas da competição. E aqui no comando do ataque, a figura do Allan Kardec como a 9, como homem de poder de área, com presença de área e com definição. Olhando para a provável escalação do Botafogo, e é um Botafogo que tem uma linha de 5 defensores, não só contra o Atlético, tá? Tem uma linha de 3 zagueiros que vem se repetindo durante os outros jogos também da Série B. Então, para o gol, tem a figura do Vitor Souza. Para a linha de zaga, tem o Alisson Cassiano. O outro zagueiro central é o Edson. Pode pintar a figura do Carlão no lugar do Edson, mas o Edson deve ter a preferência. E tem a figura do Milhorim, fechando a linha de zaga. O Gabriel Risso como o homem do corredor esquerdo, lateral esquerdo. Na lateral direita, o Jefferson como um dos bons nomes desse grupo. Seguindo aqui no meio de campo, e aqui no meio de campo tem o estrangeiro Sabic, com muito poder físico, cara de muita imposição física, e tecnicamente ele conseguiu entregar algo a mais no jogo contra o Goiás do que nos jogos anteriores. Então tem aqui o Sabic. Seguindo aqui no meio de campo tem a figura do Alheiro. Um pouco mais à frente, o Maciel. O Jonathan Cafu, aquele mesmo ex-Corinthians e ex-Cuiabá. E a figura do Alexandre Jesus voltando à equipe titular. Então essa é a provável escalação do Botafogo para o jogo. Uma linha de 3 zagueiros. Os corredores que acredito que tendem a ficar fixos, mas são corredores que podem sair também, né? Tanto o Jefferson como o Gabriel. Sabic com imposição física no meio de campo, Maciel como o homem de maior poder de articulação. Então essa é a provável escalação do Botafogo para o jogo. Falando sobre transmissão, até abrindo aqui, falando sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar essa partida com imagem. Antes de falar sobre isso, enquanto eu vou abrindo aqui a tabela da CBF, deixa o seu placar para o jogo, deixa também o like para que o vídeo ganhe relevância e possa alcançar mais pessoas, compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores e se inscreve no canal. Todo dia tem Série B disponível aqui para vocês, ou com pré-jogo, ou com algum balanço da rodada ou de alguma equipe. Atlético Paranaense contra Botafogo na Liga Arena, 18 horas e 30 minutos. É um jogo exclusivo do Grupo Disney.
Não tem transmissão do Desimpedidos, nem da Rede TV, nem do Kawai. Esse jogo é exclusivo do Grupo Disney. Deixa a sua expectativa, vou ficando por aqui. Deixa o like também, deixa o seu placar. Até a próxima.